Olá, começa agora mais uma edição do Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui as principais decisões e projetos da Justiça do Trabalho por todo o Brasil. No programa de hoje vamos falar sobre a lei do estágio, quais são as atribuições do estagiário e como não deixar que essa oportunidade supervisionada se transforme em relação de emprego. Direto de São Paulo, uma reportagem sobre o trabalho escravo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, 20 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas da escravidão contemporânea. Vamos saber como é a atuação da Justiça do Trabalho nesses casos. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do pintor e do dono da loja de tintas vão ser respondidas por uma juíza de Porto Velho, em Rondônia. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer uma profissão diferente, a de médico de brinquedos. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada já começou. O estágio supervisionado é um importante passo para que o estudante conheça melhor a carreira que pretende seguir. É uma oportunidade de obter conhecimentos práticos e teóricos que vão ser essenciais na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho. Mas é bom frisar que, de acordo com a lei, o estágio é uma atividade educativa e não um trabalho. Ou seja, um estudante não pode assumir funções de um profissional seletista. E esse é o tema da nossa reportagem especial de hoje. Além de mostrar o que um estudante precisa fazer para conseguir uma vaga de estágio, vamos explicar como não deixar que essa oportunidade supervisionada se transforme em relação de emprego. Veja só. Ana Caroline é estagiária de uma empresa que administra cartões em Brasília. Estudante de administração, passou por um processo seletivo para conquistar a vaga e logo no primeiro dia já aprendeu quais eram os direitos dela. No primeiro dia de estágio, eu vim e recebi um treinamento onde eles me apresentam todos os benefícios que eu posso usufruir da empresa. Eles me apresentam todos os meus direitos, o que eu devo ou não fazer aqui dentro. E assim, realmente eles não pecam nessa parte dos meus direitos e das minhas obrigações. O Jonathan também é estagiário na mesma empresa, só que na área de tecnologia da informação. Ele já estagia aqui há mais de 1 ano e meio e vê o estágio como uma oportunidade de aprender na prática o que estuda na faculdade. O que a gente aprende aqui é um conhecimento muito rico. Então, caso a gente vá efetivar dentro da empresa, a gente consegue tratar as questões tranquilamente. Então, a nossa experiência é um referencial muito bom para a gente poder entrar em outras empresas também. Os estudantes e outros 50 estagiários da empresa são supervisionados por empregados do quadro da instituição, um para cada área. No dia a dia, eles acompanham e orientam a realização das atividades para que, de fato, possa ser um movimento de aprendizagem, para que o estagiário possa cada vez mais adquirir novos conhecimentos e atuar de uma forma mais efetiva e crescer profissionalmente, iniciar a construção de uma carreira. E por serem regidos por uma lei própria, os estagiários têm direitos diferenciados. De acordo com a Lei 11.788 de 2008, a jornada de atividade em estágio deve ser compatível com as atividades escolares. Ou seja, um estudante de direito não poderia realizar funções da área de tecnologia da informação. Além disso, ele não pode ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial, ou 6 horas diárias e 30 semanais, quando for estudante do ensino superior, da educação profissional ou de nível médio. Além dos requisitos formais que a lei exige, e a lei exige uma série de requisitos formais, não se pode esquecer que deve permanecer o acompanhamento do estudante pela instituição de ensino. O primeiro ponto a ser observado é a adequação entre o que ele vai fazer no estágio e o curso que ele frequenta. Porque se o estágio se destina a aprimorar o conhecimento teórico que o estudante adquiriu e está adquirindo,
Se o estágio é um contrato cuja finalidade é apresentar ao estudante o mundo profissional, o primeiro ponto é a adequação entre o curso e o estágio. Não se pode admitir que não haja uma correlação entre o que ele vai fazer e o que ele está aprendendo. Eles também devem ter um período de recesso remunerado de 30 dias após um ano na empresa. Além disso, o estagiário deve receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a concessão, bem como o pagamento de auxílio-transporte, quando o estágio não for obrigatório. Para se dar mais garantia no cumprimento do contrato de estágio, a lei ainda prevê que as instituições de ensino, estudantes e empresas possam recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados para identificarem as oportunidades de estágio, cadastrar estudantes e acompanhar a parte administrativa. Nós sempre recomendamos a presença de um agente de integração, que tem mais expertise, mais experiência em lidar com a política de estágio. Então, na medida em que a empresa contratou como estagiário, o documento que caracteriza essa relação é o termo de compromisso de estágio e o plano de estágio. Ali tem que estar disciplinado quais serão as atividades que esse estudante vai desenvolver. Essas atividades têm que ser compatíveis com o curso dele. E aí há um acompanhamento sistemático, tanto da concedente, através da supervisão de estágio, que seria o gestor que vai ficar com ele diretamente, assim como do agente de integração, através dos relatórios de atividades que a legislação estabeleceu. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, a não ser em caso de descumprimento da lei. E como muitas vezes os estagiários realizam atividades semelhantes daquelas exercidas pelos empregados contratados, é preciso muito cuidado para que não haja desvio de função. Os estudantes não podem, por exemplo, servir café ou água, realizar serviços sem supervisão ou estagiar mais do que o horário previsto em lei. Se o estagiário perceber que está exercendo uma atividade sem supervisão ou diferente daquela que aprende na instituição de ensino, ele deve comunicar o fato à empresa ou aos agentes de integração. A nossa recomendação é que ele já procure o RH da empresa, porque as empresas que estruturam programas de estágio, que abrem oportunidades de estágio, têm sua estrutura de RH. E é nesse momento que ele já vai, olha, minhas atividades não estão compatíveis com o meu curso, não é isso que eu estou vendo na faculdade. Mas, além disso, ele pode sim procurar o agente de integração. No caso do CIE, nós temos vários canais de comunicação para que a gente identifique desvirtuamento. Então, qual é o nosso papel? Nos deparamos com a situação que desvirtuou a política de estágio, nós vamos procurar a instituição, a empresa, para que ela faça uma correção, sob pena dela ter problemas de ordem trabalhista. Mas, se mesmo assim o desvio de função permanecer, ele pode entrar com ação na Justiça do Trabalho. O Alexandre teve o vínculo de emprego reconhecido com uma instituição financeira no período em que estagiou. Segundo o profissional, ele realizava as mesmas atividades que os empregados contratados, como cobranças e transportes de valores. E segundo o estudante, estagiava até 10 horas por dia. A carga horária era comum aos demais funcionários, né? Então, era chegar, tinha momentos que a gente chegava às 7 da manhã e sair, não tinha horário para sair, melhor falar assim, né? Então, assim, geralmente era 8, 9 horas, 10 horas de trabalho por dia, né? Dependendo da quantidade de trabalho que a gente precisava entregar naquele dia, no mês, a gente trabalhava, assim, sem carga horária, na verdade. Tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. Na época, Alexandre afirmava que achava estranha a carga horária, mas como precisava do estágio, preferiu não dizer nada. Se existisse o questionamento por parte de qualquer estagiário para qualquer gerente imediato, eles ia surgir para ele como uma pessoa não quer trabalhar, né? Inclusive tinham reuniões que faziam de equipe, onde os próprios gerentes comentavam, tem pessoas que só querem trabalhar dentro do horário de estágio, isso aí não é para a gente aqui. Quando o estagiário observa que há desvio de finalidade do contrato de estágio, ele passa a ser alguém que não tinha acompanhamento pedagógico, não tinha supervisão da instituição de ensino, não tinha supervisão de alguém na empresa para a sua atividade. É preciso que se perceba que ele é alguém que deve ter um supervisor que vai orientá-lo na sua formação profissional. Então, o estagiário que sente que o seu contrato não tinha essas características, ele vai assistir seu trabalho, evidentemente se ficar comprovado que os requisitos formais, primeiro, e materiais, em segundo lugar,
não eram observadas, ele pode vir, de fato, reconhecer a relação de emprego. Vamos conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho por todo o Brasil. Uma esteticista contratada em Sete Lagoas via Skype para trabalhar em um navio de bandeira panamenha conseguiu o reconhecimento de vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho. Ao analisar os e-mails trocados entre a trabalhadora e a empresa Rosa dos Ventos, o TRT de Minas Gerais constatou que o processo seletivo ocorreu em território nacional, o que, no entendimento dos desembargadores, derruba a tese da empresa de cruzeiro de que a Justiça do Trabalho brasileira seria incompetente para julgar o processo. Além das verbas trabalhistas, ela vai receber R$ 5.000 relativos à indenização por danos morais por ter tido o passaporte marítimo retido pela empresa. Um agente comercial dos Correios, que foi feito refém em 2 assaltos na agência em que trabalhava, vai receber indenização por danos morais no valor de R$ 20.000. A decisão é do TRT do Ceará, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau. O tribunal considerou que a empresa não adotou as medidas necessárias para a devida segurança dos funcionários. Cabe recurso da decisão. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro julgou improcedente o recurso de uma empregada doméstica que reivindicava reconhecimento de vínculo empregatício por figurarem, segundo a trabalhadora, elementos caracterizadores de contrato de trabalho. Ao analisar o processo, o colegiado concluiu que a empregada não comprovou a prestação dos serviços por mais de 3 vezes na semana. Daqui a pouco, direto de São Paulo, TRT condena a grife de roupas por manter trabalhadores em condições análogas às de escravos nas oficinas de produção. E ainda hoje, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do pintor e do dono da loja de tintas são respondidas por uma juíza de Porto Velho, em Rondônia. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas da Justiça do Trabalho por todo o país. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira, participou da primeira reunião do ano de gestores nacionais e regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Eles falaram sobre as metas para 2018, debateram a organização da 3ª Semana Nacional de Aprendizagem e falaram sobre os principais desafios a serem enfrentados nos regionais, dentre outros assuntos. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Correia, realizou correição ordinária no TRT do Rio Grande do Norte. O ministro do TST avaliou as atividades administrativas e judiciárias do tribunal, participou de audiências, visitou a Escola Judicial e o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania de Natal, além de se reunir com os gestores regionais dos programas Trabalho Seguro e de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. O TRT da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, aderiu à campanha Declare Seu Amor, idealizada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Rondônia. A campanha tem o objetivo de incentivar os contribuintes a destinarem uma parcela da dedução do imposto de renda aos fundos nacional, distrital, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente. Dessa forma, o benefício fiscal será revertido a projetos sociais, conforme dispõem o Estatuto da Criança e do Adolescente e as instruções normativas da Receita Federal do Brasil. Os vídeos da campanha contam com a participação de vários artistas. Mais informações pelo site www.tjro.jus.br/Declare Seu Amor. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, 20 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas da escravidão contemporânea. No Brasil, a Justiça do Trabalho atua em processos sobre o trabalho escravo, ao fazer o reconhecimento da relação de emprego e determinar o pagamento de verbas trabalhistas. Uma dessas condenações foi feita pelo TRT de São Paulo. Acompanhe. As fotos mostram uma oficina de costura fechada em 2011 após uma operação do Ministério Público do Trabalho em São Paulo.
15 trabalhadores, incluindo um adolescente de 14 anos, foram encontrados em alojamentos submetidos a condições degradantes de trabalho e moradia. Trabalhos forçados, jornadas exaustivas, restrição de liberdade em razão de dívida, condições degradantes de trabalho. Os elementos que caracterizam a escravidão moderna estão previstos no artigo 149 do Código Penal e vão além da privação de liberdade, abrangendo também a ausência de condições mínimas de dignidade conferidas ao trabalhador. E segundo a Organização Internacional do Trabalho, 20 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas da escravidão contemporânea. O trabalho forçado pode ser aquele em que você é ameaçado, ou você faz, ou eu vou voltar para a sua terra natal e vou fazer um mal para a sua família porque eu sei quem é, porque eu conheço, porque eu sei que você tem filho. O trabalhador podia até ter o direito de ir e vir, mas a liberdade fica cerceada. Então, essa coação, não só a física, não é só a existência de algemas, mas essas pressões psicológicas que são realizadas no trabalhador também podem chegar a configurar o trabalho em redução análoga de escravo. A política de erradicação do trabalho escravo no Brasil é referência em todo o mundo, mas em outubro de 2017, uma portaria do Ministério do Trabalho despertou a preocupação dos procuradores quanto ao enfrentamento do problema. A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi uma portaria muito criticada, porque ela acaba por reduzir o tipo penal para as hipóteses em que há cerceamento da liberdade de locomoção do trabalhador. No Brasil, entre 2003 e 2017, foram resgatados mais de 43 mil trabalhadores em condições análogas a de escravos, 1.529 no estado de São Paulo e 525 na capital. O perfil predominante do trabalhador em situação de escravidão no município de São Paulo é de homens entre 18 e 24 anos, com escolaridade até o 5º ano incompleto, que trabalham como costureiros na confecção em série e que se enquadram como mestiços. Em novembro, a grife de roupas Amy Officer foi condenada em segunda instância pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região por manter trabalhadores em condições análogas a de escravo em suas oficinas. A decisão incluiu pela primeira vez a aplicação da Lei Paulista de Combate à Escravidão, que prevê que empresas condenadas sejam banidas do Estado por até 10 anos. O interesse da lei, veja, não é sancionar a empresa, não é banir a empresa. É que a empresa passe a preocupar-se preventivamente em que na sua cadeia de produção não haja a redução de pessoa à condição análoga de escravo. Atualmente, a atuação da Justiça do Trabalho nesses casos se limita ao reconhecimento da relação de emprego e das verbas decorrentes. Mas uma proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso desde 2009 quer ampliar a competência dos tribunais trabalhistas. Todo o arcabouço utilizado para delimitar o que é trabalhista. São convenções da OIT que trazem as principais linhas para definir o que seria ou não seria esse trabalho forçado. Então, quem defende essa vinda da competência específica para esses crimes para a Justiça do Trabalho, defende nesse sentido. É uma especialidade da Justiça do Trabalho e, sobretudo, quando nós falamos desse crime de redução da pessoa à condição análoga de escravo, seria uma forma de evitarmos divergências, soluções divergentes sobre a mesma situação. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do pintor e do dono da loja de tintas vão ser respondidas por uma juíza de Porto Velho, em Rondônia. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer uma profissão diferente, a de médico de brinquedos. Nós voltamos daqui a pouco. Se há um tema que sempre desperta o interesse de todo mundo, são os direitos e deveres de patrões e empregados. Hoje vamos conhecer as dúvidas trabalhistas do pintor e do dono da loja de tintas. Quem dá as respostas é uma juíza de Porto Velho, em Rondônia. Se o equipamento individual fornecido pela empresa tiver com algum defeito, eu posso me recusar a trabalhar? Certamente que sim. A condição de trabalho, a segurança do trabalho é obrigação tanto do empregado como do empregador. O empregador fornecendo
equipamentos de proteção individuais adequados para o uso, bem como o empregado os utilizando. Inclusive, a recusa do empregado em utilizar os EPIs adequados pode até lhe acarretar uma justa causa. Por outro lado, caso o empregador que tem obrigação de fornecimento desses EPIs não os ofereça em bom estado de uso, adequados, o empregado pode se recusar ao uso, inclusive justificando um rompimento contratual por justa causa do empregador, com base no artigo 483, letra C da CLT, porque o empregado estará sujeito a perigo manifesto de mal considerável. Existe alguma penalidade caso eu perca a carteira de trabalho dos meus funcionários? Na forma do artigo 186, qualquer ato seu que cause dano a outra pessoa, inclusive esse exemplo de perder a carteira de trabalho e seja comprovado que isso trouxe dano ao empregado, pode sim ser base de um ressarcimento por dano moral. O que você deve fazer nesse caso é ajudar para que o empregado providencie uma segunda via e demonstre que não houve má-fé da sua parte. Mas caso ele comprove que houve dano, independente da sua vontade, ele poderá sim ser indenizado. É o caso, por exemplo, de ele perder um novo emprego em razão de não ter essa carteira de trabalho no momento certo da apresentação. Se o serviço na casa do cliente se estender além da jornada de trabalho, como eu faço para comprovar esse horário a mais trabalhado? De fato, o artigo 62, inciso 1 da CLT, que trata do trabalho externo, é um registro de que, pela impossibilidade de controle, não tem, no caso, o pagamento de hora extra. No entanto, tem que se diferenciar situações distintas. A impossibilidade de controle não quer dizer a exigência de horas extras sem o pagamento. De forma que, no trabalho externo lícito, o empregado, ele controla a própria jornada, não devendo haver horas extras. Quando o empregador, aproveitando-se desse trabalho externo, sabe que extrapola a jornada, pode sim ter esse pagamento e o empregado pode comprovar que houve essa hora extra, por exemplo, mediante testemunha de que trabalhava após a jornada fixada e que, na verdade, não era um trabalho externo na forma da legislação. Se o cliente reclamar do serviço e for necessário refazê-la, eu posso descontar o custo adicional no salário do pintor? O desconto salarial, a princípio, é vedado, porém a legislação, no artigo 462 da CLT, estabelece as possibilidades de desconto salarial e são elas no caso de ato doloso do empregado que cause prejuízo ou ato culposo desde que esse autorize. No caso de, por exemplo, o empregado que tem uma ordem de serviço para pintar toda uma casa com paredes brancas, não preste atenção nessa ordem de serviços e pinte tudo de preto, seja obrigado a refazer o serviço, o que causa um prejuízo, eu entendo sim que seria um exemplo de possibilidade de desconto porque o empregado agiu com desídia, não observando a ordem de serviço que lhe foi passada. No quadro Trabalha Brasil de hoje, vamos conhecer uma profissão inusitada, a de médico de brinquedos. Ele conserta bonecas, carrinhos e outros objetos com defeito. Para a criançada, é como se os brinquedos tivessem acabado de sair da loja. Para os pais, uma boa economia. E para o profissional, a satisfação de ver o sorriso de quem recebeu o brinquedo novinho de volta. Ela é da minha avó e ela tem um apreço muito grande pela boneca. E ela tem uma coleçãozinha e ela ficou falando que tava faltando uma. E aí não pode. Aí eu vim trazer para consertar. Rafaela trouxe a boneca da avó, que tem uma pequena coleção de bonecas de porcelana, no único médico de brinquedos que encontrou pela região. Ela mora em Taguatinga, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Depois de uma queda, a única saída para ela foi levar o brinquedo para uma consulta rápida de emergência. Super rápido, eu trouxe hoje e ele falou que no final da tarde ele consegue me entregar. Super recomendo. Ela ficou aliviada ao saber que a boneca da avó tem conserto e que existe alguém que trabalhe nesse ramo. Eu acho que é uma profissão bem interessante.
né? Porque às vezes a gente tem algum brinquedo da nossa infância ou algum brinquedo que foi passando de gerações da família e tem um valor sentimental. E aí quando a gente perde, é bem chato, né? O doutor é o Isaías. Ele trabalha consertando brinquedos há mais de 20 anos. Toda essa paixão pelos objetos inanimados, que tanto divertem as crianças, começou com um convite para trabalhar em um hospital de brinquedos. Com o conhecimento que tem como técnico em eletrônica, ele foi aprendendo e hoje os consertos vão além das partes mais tecnológicas. Não só a parte eletrônica, né, mas uma perna que quebra, uma cabeça que é arrancada, né, conserta também. Agora, com um consultório próprio, ele calcula que atenda cerca de 100 pacientes por ano. Vem adulto com criança, na maioria das vezes. E assim, as crianças ficam curiosas para olhar, né? Cadê o médico, né? Cadê... E interessante que semana passada veio uma senhora aqui com a criança. E tinha soltado, os olhos não abria. Quando abaixava a cabeça, abria e fechava os olhos, né? Era uma boneca Baby Life. Aí eu falei, não, arrumo para a senhora, vai ficar direitinho. Não, posso esperar? Não, pode esperar. Era uma coisa que não era complicada de fazer. E foi engraçado que eu fui mostrar para ela ali, eu tirei a cabeça da boneca e falei, não, eu estou terminando aqui, eu já consertei, já está abrindo e fechando. Aí eu falei, não, mas eu não podia mostrar para ela que a boneca está sem cabeça, né? Ela começou a rir, né? Falou, não, mas é minha filha, né? Ela menininha falando, né? Não, mas vai ficar direitinho. Aí eu montei para ela, entreguei, ela gostou muito. Para ele, a alegria das crianças ao receberem os brinquedos novos de novo é o que o motiva. Satisfação pessoal quando você percebe que as crianças, né, com a relação com o brinquedo, então você não pensa em você, mas você pensa no que você pode fazer pelas crianças, né? E talvez isso que tenha me prendido nesse tempo todo consertando brinquedo. Porque nesse período todo, talvez eu não tenha, assim, tido bons salários, mas eu consegui também criar meus filhos, né, com as lojas de brinquedo, ter uma vida normal, uma vida decente. O que é uma vida normal? Você tem seu carro, sua casa, você mora normal. As consultas variam de R$20 a R$100, dependendo do tipo de serviço. Tudo é feito com o maior cuidado. É uma parte de artesanal, né, onde você tem que ter um jeito para fazer, porque são alguns detalhes que tem que ficar igual, né? E fazer do melhor possível para a pessoa não perceber que aquilo lá foi consertado, né? Para ficar perfeito. Ele tem orgulho da profissão. Fica um sentimento de tipo, é um dever cumprido, né? Que você veio igual cada um aqui na sociedade tem um papel, né? Eu acho que esse é o meu papel na sociedade. Esse é o meu ponto, do meu ponto de vista, é consertar os brinquedos para as crianças. E a jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!